Fala, peladeiros e peladeiras. Vamos ver aqui o que o Felipe Luiz falou na entrevista dele aí sobre o Pedro. Que assim, cara, pra mim chega a ser uma situação bizarra. Eu que sou peladeiro desde moleque, isso que tá acontecendo no time do Flamengo é uma situação bizarra. Mas vamos ouvir o que ele vai falar e eu vou comentar aí vou comentar com vocês e depois quero que vocês botem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês a respeito disso. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. O Flamengo conseguiu uma vitória importante para se manter na liderança, mas eu queria perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Galera, só pra começar, porra, num time do tamanho do Flamengo, o técnico vem a público e fala que o comportamento do Pedro foi lamentável, ridículo. É porque o cara tem que estar com as razões todas na palma da mão dele. Entendeu? Tanto a parte técnica, a parte tática, a parte física, a parte psicológica de tudo. Porque senão o cara não ia vir a público e falar uma coisa dessa, gente. Entendeu? E o Felipe, ainda mais o que a gente conhece do Felipe Luiz, ele não ia expor o jogador nunca a isso, até porque o jogador é um ativo do clube. O jogador o ativo que eu falo para vocês é como se fosse o patrimônio do público, do time, entendeu? Então assim, ele ia chegar a falou uma coisa dessa aí na entrevista. Então, assim, ele praticamente está desvalorizando o patrimônio do clube, o patrimônio dele, no caso que ele é o técnico. Então, assim, cara, o Pedro deve ter feito alguma coisa muito grave, alguma coisa. Ele deve ter chamado a atenção do Pedro para falar alguma coisa, e o Pedro deu uma cagada para ele, como a gente fala aí no normal, deu aquela cagada homérica para ele, e ele deve ter ficado muito puto e veio a público e expôs. Se eu sou diretor do público, presidente do time, eu ia ficar um pouco puto com o Felipe Luiz porque depreciou o patrimônio. Mas é do jogo, gente. O repórter perguntou e o cara tá achando que já deve estar entalado aqui e botou pra fora. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo. Que também é verdade. Filho, se ele tem problema com a diretoria de renovação de contrato, se quer ganhar mais, se tem problema com o Boto, com o BAP, ele resolva lá fora junto com os empresários dele. Ele não tem que trazer para campo. No campo ele tem que fazer a parte dele. Ele é muito bem pago pelo Flamengo para fazer a parte dele. Então ele tem que entrar em campo, treinar, mostrar que tá melhor do que outros caras e jogar. Até porque, cara, agora, vamos botar acontecer isso tudo. Ele vai ser vendido aqui no Brasil? Acredito que não, porque a multa rescisória é muito grande. Vai ser vendido lá para fora. Pô, maneiro. Ele já bateu lá fora e voltou. Se ele continuar com essa atitudezinha dele de que eu sou o Pedro e eu vou chegar onde eu chegar e vou ser titular e vou jogar sem treinar, não sei se lá fora vão bancar isso dele. E nem aqui no Brasil. Só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto
tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E o que ele falou é a verdade. Cara, um cara que faz 30 gols, ele não pode ser o problema nunca de qualquer time. Ele tem que ser a solução. Só que ele tem, para ser a solução, ele tem que estar bem fisicamente. E assim, pô, cara, o Pedro, a gente já sabe que ele tem um histórico de mimizada, né, gente? Pô, ele fez o que fez lá no Fluminense, aí foi pra Fiorentina, não ficou lá na Fiorentina, veio pro Flamengo, aí ficou no Flamengo, aí brigou com o Rogério Ceni, e brigou com o Sampaoli, e não sei o quê. Tomou o soco na cara do cara lá do Sampaoli, que pra mim a violência não justifica, mas é o que eu tô falando. Eu, como peladeiro que sou, se encosta a mão num cara do time meu, filho, a porrada aí, lamber, filho. Eu não queria saber quem tava do outro lado. Eu ia lamber todo mundo na porrada e foda-se. Entendeu? E naquela situação, eu acho que o grupo não comprou a briga dele, porque ele fica nessa mimizada do caralho. Entendeu? Então, assim, quando o cara, como o Felipe Luiz tá falando, enquanto ele não quiser, porra, não vai adiantar, gente. Vai botar ele lá, ele vai fazer igual ele voltou. Ah, voltou da lesão, se recuperou bem, todo mundo elogiando o cara. O cara entrou no Corinthians, meteu gol, caramba, não sei o que, não sei o que lá. Só que ele acha que só isso já basta. Entendeu? Porra, imagina, todo mundo correndo pra caralho no treino, se dando no treino, não sei o que, não sei o que. Bruno Henrique, Pulgar, o Alan mesmo, que porra, pra mim era jogar demais no Atlético Mineiro, tava jogando porra nenhuma. Então assim, tem que ficar no banco mesmo, filho. Se tem nego melhor, vai ter que ficar no banco. Ah, mas ninguém é melhor do que o Pedro. Cara, do jeito que o Flamengo tá criando oportunidade, uma hora ou outra, alguém vai fazer o gol. É lógico que se você tiver o Pedro ali na frente, mais perto do gol, mais perto da área, não sei o quê, e com a qualidade que o Pedro tem, o Pedro vai meter gol e lógico que vai fazer os 30 gols de novo. Só que ele tem que querer isso. Pelo menos ele não precisa, cara. O Pedro tem que entender o seguinte, ele não precisa marcar. Mas hoje, o cara tem que ocupar espaço ali na frente, o cara não sair tocando a bola de graça. Você tem que apertar o último zagueiro que tá com a bola. Ele tem que fazer isso. Sinto muito, é o futebol moderno. Ele vai ter que aprender a fazer isso, de alguma forma ou de outra. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa pros companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro... Outra coisa, porra, essa história do sprint lá com o repórter lá, que eu agora não lembro o nome dele. Porra, maluco, mas vou te falar também, que viadagem do cacete, né? Ah, esse cara que fez essa fofoquinha pra mim, puta que pariu. Vou te falar, maluco. Porra, pior do que mulher. Pô, maluco, isso é uma coisa interna do clube, se o Pedro tá insatisfeito, se vai vender o Pedro, se vai deixar de vender o Pedro. Pô, pra que vai vazar isso pro repórter? Tu acha que o repórter não vai dar essa notícia? Um furo desse?
Porra, pelo amor de Deus, é ser muito inocente ou então é ser babaca. Das duas, uma, ou é muito inocente ou é muito babaca. Fifi do Como eu caralho. falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também É o famoso migué de jogador. Que o cara bota ele para treinar separado do grupo, que tá treinando com bola, e aí o que o cara faz? O famoso migué que todo jogador dá, entendeu? Só que é o que ele falou, tem o agravante que o Pedro tá fazendo deboche, correndo de sacanagem, e é isso tudo, cara, vai levando o cara até a tampa, e o que deve ter acontecido com o Felipe Luiz. Irritou ele até a tampa, e ele falou, meu irmão, já que tu não quer, foda-se. É ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete. Eu queria sair agora um pouquinho aqui. Queria sair aqui um pouquinho dessa esfera do Pedro. Acho que você já passou todas as informações. Queria entender, hoje a gente teve 2 problemas com os laterais esquerdos. O Alexandro sentiu ali logo no começo. Agora vai falar do jogo. O Ayrton Lucas teve um problema também, né? O Paiva até já passou pra gente aqui mais ou menos o que houve. E você fez a escolha do Varela ao invés do Vina. Então, eu queria entender como está esse momento do jogador, por que você fez essa escolha, se você puder passar um pouquinho pra gente. Agora, só falando do jogo Flamengo-São Paulo, maluco, o Ayrton Lucas, ele é muito azarado, mano. Ele abriu o Juninho Xereca na canela, Deus me perdoe, cara. Porra, que azar desse moleque, cara. Porra, e vai falar do Vina o quê, cara? O Vina tá voltando de lesão, praticamente a mesma situação do Pedro. Só que o cara tá treinando, tá performando, tá tentando. E a hora que o Felipe Luiz sentir que ele tá bem, ele vai entrar naquela lateral direita, que também é outro cara que joga demais, filho. Mas parece também que é outro de vidro, igual o Rodrigo Caio antigamente. Parece que é de vidro também. Porra. Porque, primeiro, uma pena, né, o que aconteceu com o Alex e com o Ayrton. Os dois estavam num momento incrível. O Ayrton foi um golpe aí, espero que não seja muito grave. E que ele possa voltar também rápido, do mesmo jeito que o Alex. O Vinha também vem de uma lesão muito grave e eu acredito que ele não esteja ainda no nível dos companheiros para poder competir no jogo do jeito que estava, né? Estou tentando dar os minutos quando consigo, né? Por exemplo, entrou um jogo contra o Fortaleza, entrou também um jogo no Mundial, mas é um menino que treina com uma força, com uma intensidade, puxa fila em tudo, e eu não tenho dúvida que ele vai voltar ao nível dele quanto antes. O fato também de ele estar no banco é um prêmio pelo esforço que ele faz. E também eu conto com ele, mas nesse momento eu optei pelo Varela porque eu acredito que o Varela já está mais adaptado e entendendo já muito bem o que eu quero. Mais competitivo, na verdade. Desculpa. Quem vai? Posso? Aqui à esquerda. Felipe, eu só queria voltar ainda no tema do Pedro. A gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, mas você como representante
e líder dessa equipe, queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli, mas o porquê desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão, talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Porque que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes. E o Bruno Henrique não jogou, e o Wallace e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo... Depois, claro, que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas, infelizmente, não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim... Ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui... ande dando voltas em falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Felipe, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN, boa noite. É difícil a gente ver um técnico chegar e falar de forma tão dura sobre um jogador, publicamente, assim como você falou. Você falou, estou de braços abertos para o Pedro. Você acredita que a relação é possível de reconstruir com o Pedro diante dessa exposição, enfim, que o jogador às vezes se sente muito exposto, a gente sempre fala sobre isso, etc., mas a partir do momento que você tem essa posição pública, é possível uma reconstrução de relação com o Pedro? E você falou, conversei com ele várias vezes, quais foram as respostas, as reações do Pedro, em especial essa última vez, se você conversou sobre esse fato de ficar fora contra o São Paulo, qual foi a reação dele em relação... Cara, a verdade é a seguinte, o cara é funcionário do clube, o cara é bem pago pra isso. Então o cara tem que treinar, tem que jogar, tem que correr, tem que fazer as coisas. Você pensa, se você aqui, quem trabalha aqui no particular, trabalha com português aí fora. Tu imagina se o cara tem que chegar na padaria 4 horas da manhã, só que o cara chega com aquele sono do caralho, o cara tem que fazer o português lá esperando pra fazer o pão, não sei o que da farinha, vai acabar dando igual o áudio daquele seu Armando, filho. Ou o cara vai explodir, mandar todo mundo pra casa do caramba, ou vai ser mandado embora. É das duas uma, entendeu? E o Pedro parece que tá querendo isso, tá cozinhando pra ser mandado embora. Mas volto a falar pra vocês, se ele for, ele vai ter que ser vendido pra um clube lá de fora. E esquece, lá fora, qualquer clube mesmo que seja, se não for do primeiro escalão do time lá de fora, ele vai ter que treinar, ele vai ter que correr, ele vai ter que performar, ele vai ter que fazer as coisas que o Felipe Luiz tá querendo. E o Felipe Luiz, cara, é ex-jogador, então assim, ele sabe quando o cara tá de migué, ele sabe quando o cara tá de deboche, ele sabe quando o cara tá de sacanagem. É isso, cara, o cara sabe. Então assim, por mais que a gente que tá de fora, não tá no vestiário, não tá no dia a dia de treinamento, vendo o treino em si, cara,
O cara não ia vir pra botar a cara igual ele tá colocando aí pra falar as coisas que ele tá falando do Pedro. Tudo isso. Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chegou um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Eu falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar a mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Na boa, galera, é o que ele tá falando. Cara, não precisa ser amigo, dar beijinho, abraço, bom dia. Não precisa nada disso. Filho, você tem que ir lá e trabalhar. Pô, tu imagina quantos milhões de pessoas no mundo não vai pros cornos do chefe, não vai pros cornos do gerente, do patrão, de qualquer porra. Quantas pessoas no mundo não vai pros cornos, mas tem que trabalhar. Até porque quem depende de salário aqui fora no particular, não é igual esse cara que ganhou milhões, que já tá com milhões guardados, então assim, pra ele ficar de mimizinho, mimadinho, caralho, não vai fazer diferença, porque ele vai sair daí, vai para outro clube e vai ganhar 2 milhões, 3 milhões no outro clube, mais luva, mais os 15% da transferência, não sei o que, aquele montão de dinheiro que os caras ganham. Então, assim, pro cara não, parece que não faz diferença. Só que o cara tem que entender o seguinte, o clube, a instituição Flamengo, ou Vasco, ou Botafogo, ou qualquer outro time, Fluminense, ou qualquer outro time que seja, é maior do que o jogador. O jogador vai se aposentar, vai se encostar para lá, vai viver a vida dele e o clube vai continuar. Então, assim, ele não precisa ser amigo do Felipe Luiz, do Bap, do Boto, da casa do cacete. Ele tem que treinar e tem que jogar. Pô, se a cabeça do Felipe Luiz é que ele tem que ajudar, pelo menos até o meio de campo na marcação, ou até ali o círculo central, fechar espaço, apertar o cara que tá com a bola lá na zaga, apertar o goleiro, não sei o que. Ele tem que fazer, gente. É a mesma coisa que o teu patrão falar assim, olha só, eu quero que você faça isso aqui, te dê uma tarefa. E aí tu tá beleza. Finge que tá fazendo, aí o cara depois, um dia depois, 2 dias depois, o cara te cobra. Não, ainda não acabei não. Porra, é a mesma coisa, é o miguezinho que o Pedro tá fazendo. Então, galera, assim, minha opinião de peladeiro. Porra, não quer correr? Filho, fica no banco. Ah, mas não quero ficar no banco, não quero seguir. Então, filho, olha só. Não joga. Vai ficar no banco, vai treinar separado, vai ficar... Enquanto o Flamengo ou os empresários dele não arrumar uma proposta boa pro Flamengo, já tá pagando mesmo o salário dele, deixa ele lá encostado e tem mais é que ficar mesmo encostado. A gente sabe que é um prejuízo do cacete. Um jogador como o Pedro encostado, entendeu? Ganhando, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e 300. Quanto é que esse cara ganha? Nem sei quanto é que ele ganha. Mas então assim, é um prejuízo? É. Mas maluco, deixa ele lá parado, sem vitrine. Que aí vai ficar daqui a pouco, tá no mercado, sabe o que vai acontecer? No final das contas vai jogar Série C. Entendeu? Lógico que o Pedro é um jogador de nível de seleção e a gente sabe que não vai acontecer isso com ele. Mas porra, cara, é o que o Felipe Luiz, ele tem que querer. Não adianta, tem que querer. Galera, vou deixar o link aqui na descrição da Flá TV para vocês verem a entrevista dele completa, que ele falou muito mais coisa além do jogo do São Paulo, mais coisa tática, entendeu? Eu só peguei essa parte falando do Pedro, porque assim, eu tava vendo muita gente falando e eu queria falar com a visão da gente, peladeiro de rua, de pelada, de campeonatozinho que a gente joga de bairro, de favela, de tudo que é lugar, porque assim, a gente vê muita gente, os repórteres de televisão, falando muita coisa, e a gente ouve muita coisa, e lógico, os caras fazem o trabalho deles e tudo mais, mas assim, a gente que joga bola, porra, a gente sabe quando o cara corre para não chegar na bola, quando o cara tá de migué, filho, não adianta, o cara que joga bola sabe disso,
E o Felipe Luiz jogou bola há muitos anos, né, cara? Porra, então assim, era um cara que se dedicava. Então assim, ele sabe quando é que o cara tá de migué. Então assim, se o Pedro tiver de migué, concordo com o Felipe Luiz. Não tá satisfeito? Surgiu uma proposta boa pro Flamengo? Cara, vai com Deus. Assim, a gente tem que entender que vai ser uma perda pro Flamengo. Lógico, o cara faz 30 gols. Boa, porra, mas vai vir outro. E do jeito que o Flamengo tá criando oportunidade ali na frente, a gente vai continuar metendo gol, a gente vai continuar ganhando jogos. Lógico, vai ter um jogo ou outro que vai ser mais duro, porque a gente não tem um centroavante de ofício, entendeu? Como o Pedro. Mas a gente vai comer o jogo de ontem do São Paulo. Maluco, o jogo do São Paulo. A gente criou várias oportunidades. E aí eu volto a falar. Pra mim, o Felipe Luiz tem que botar esse cara pra terminar a finalização. Entendeu? Porra, vocês viram o gol desse Cole Palmer hoje no PSG? Maluco, o cara deu 2 chapadas na bola, 2 colocadas. Ele não deu um porradão. Ele só tirou do goleiro na bochecha da rede. 2 gols. O cara com uma calma absurda. E olha que ele bateu quase de fora da área. O cara com uma calma absurda. Colocou a bola certinho. Um exemplo no Flamengo que melhorou muito de quando chegou foi o Luiz Araújo, cara. O Luiz Araújo chutava a bola toda hora na torcida. Deus me perdoe. Filho, agora o maluco, quando pega a bola, de 3 chutes que ele dá, pelo menos 2 vai no gol. O goleiro defende, alguma coisa assim. Mas é isso. Treinar finalização, filho. Bota os caras pra vir na corrida, ó. Bate na bola, chapa na bola, de peito de pé, de bico, de canela. Mas tem que finalizar, tentar tirar um pouco do goleiro. Entendeu, galera? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, se quem puder aí me dar o like, me segue pra ajudar aí o canal. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima que Flamengo é Flamengo. Não tem essa não. Flamengo é maior do que todo mundo. Valeu, galera.